Olá, seja muito bem-vindo, você que está fazendo o Master One aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor Palomares e hoje nós vamos ter um revisaço de direito do consumidor para que você não erre nenhuma das duas questões que lhe vai ser cobrada neste exame de ordem. Pelo contrário, vai ser tão fácil, mas tão fácil que quando você olhar a questão e falar, meu Deus, era tão simples assim. Então, nós vamos deixar aqui hoje um revisaço para você que está nos assistindo aqui com a equipe LAC Concurso no projeto inovador Master One, aqui sobre direito do consumidor. Vamos lá, então. Nós temos aqui no direito do consumidor, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, que é o direito do consumidor constitucional. O que significa isso daqui? São os artigos que constam de forma expressa, a menção à defesa do consumidor no corpo da nossa Constituição Federal. Então, nós temos lá, no artigo 5º, inciso 32, diz o seguinte: é direito fundamental a defesa do consumidor promovida pelo próprio Estado brasileiro nos termos da lei. Então, lá está escrito assim, o Estado promoverá, vírgula, na forma da lei, vírgula, a defesa do consumidor. Significa dizer que o Estado não regula apenas os direitos do consumidor. Todos que estudam direito do consumidor têm que ter em mente que o Estado tem que promover a defesa do consumidor, óbvio, regulando os seus direitos. Então, toda vez que falar em consumidor, em relação de consumo, nós sempre vamos ter, de um lado, um ser vulnerável, que é o consumidor, e do outro lado, nós vamos ter o fornecedor, que é detentor das informações e do poderio econômico, na grande maioria das vezes. E, nesse sentido, cabe ao Estado, na forma da lei, como um direito fundamental, individual e coletivo e dever do Estado, a promoção dessa defesa desse ser vulnerável, que é o consumidor. Mais à frente, nós vamos fazer uma revisão também sobre os conceitos de consumidor, né? Nós temos o conceito de consumidor decorrente da teoria finalista, conceito de consumidor decorrente da teoria maximalista, conceito de consumidor decorrente da junção dessas duas teorias, que é a teoria finalista mitigada, né? Então, nós temos também, além dessa previsão no artigo 5º, que trabalha os direitos individuais, nós temos o direito do consumidor lá no artigo 170. Então, se você pegar aí na casa de vocês, no trabalho de vocês, aí no caminho para o trabalho, dá uma folheada ou uma acessada aí no seu smartphone ou qualquer outro meio de comunicação que você tenha acesso à internet, veja lá o caput do artigo 170. Ele vai trabalhar direito econômico. Então, o direito do consumidor ele não é apenas uma questão de direito individual, fundamental ou coletivo do próprio país, mas ele também é um direito fundamental, ele é um princípio do direito econômico. Para que se tenha um país com uma economia saudável, há necessidade de que o Estado promova a defesa do consumidor, nos termos do artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal. Então, nós temos lá o teor, olha só, artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa. Então, isso aqui, a livre iniciativa, está lá no direito econômico, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, nós temos aqui os pilares da própria Constituição Federal. Significa dizer que a liberdade econômica vai ter a sua limitação dentro da dignidade da pessoa humana e conforme os ditames da justiça social. Mais à frente também vou demonstrar a vocês que a legislação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz matéria de ordem pública e de interesse social, buscando aí o equilíbrio nessas relações que nascem desequilibradas e, consequentemente, uma justiça social e uma saudável ordem econômica para o nosso país. Tendo que ser observados tais princípios. E aí vem novamente, olha o Estado aqui, ó,
a nossa Constituição Federal, bela Constituição Federal, nossa Constituição Cidadã, ela diz novamente: defesa dos direitos do consumidor, defesa do consumidor. Anotem isso, coloquem parágrafo, asterisco, coloca caixa alta, risque, colorido. O Estado promoverá a defesa do consumidor nos termos da lei, conforme o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, um direito fundamental, portanto, uma garantia constitucional a todos os consumidores e também, além de ser uma garantia constitucional, um direito fundamental, é cláusula pétrea, lá no artigo 32, no artigo 5º, inciso 32, e também vem como preceito fundamental, ou seja, um princípio fundamental da ordem econômica, a defesa desse ser vulnerável, que é o consumidor. Então, por si só, a nossa Constituição Federal, ela traz basicamente que cabe ao Estado. E se nós estamos falando em Estado, nós estamos falando em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A todos eles cabem a defesa do consumidor. O executivo, através de políticas públicas para que esse consumidor tenha uma melhor educação, maior acesso à informação e um consumo consciente. É uma das diretrizes aí da Política Nacional das Relações de Consumo. O poder legislativo, justamente regulando e trazendo as inovações no âmbito do direito do consumidor, protegendo esse ente vulnerável. Como já dito presencialmente para vocês e aqui novamente, existem inúmeros projetos de lei no nosso Congresso Nacional e nas assembleias legislativas espalhadas no país todo. O principal que nós estamos tendo em discussão agora é sobre o superendividamento, que visa a proteção do hipervulnerável cidadão consumidor que está extremamente endividado, não conseguindo manter o mínimo existencial possível para poder viver em dignidade. E nós temos aí o Poder Judiciário também intervindo nas relações de consumo de forma proativa, óbvio, respeitado o princípio da inércia, uma vez que acabou o princípio da inércia entre o princípio do dispositivo, aí nós temos aqui o Poder Judiciário podendo de ofício, segundo o artigo 51, cumulado com o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele pode de ofício rever cláusulas contratuais, bem como anular e revisar esses contratos. Além, é claro, de, havendo dúvida na interpretação contratual, deve o Poder Judiciário defender o vulnerável. Então, se a dúvida será interpretada sempre em benefício para o consumidor vulnerável. Lembrando também que a gente não pode imaginar que um consumidor vulnerável ele é um incapaz. Essa associação de vulnerabilidade com incapacidade, ela não tem coerência nem base filosófica. Incapacidade, você não tem a habilidade necessária para desenvolver algo em sociedade. Tanto é que o Código Civil regula que a partir dos 18 anos você se torna plenamente capaz. Abaixo disso, você é relativamente ou absolutamente incapaz, mediante e dependendo dos seus atos de representação. Né? Já no consumidor, isso não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. No consumidor, a vulnerabilidade que o código diz aqui, diz respeito a algumas fragilidades de um dos polos contratantes, que nada se confundir-se-á com a questão da capacidade civil, tá? Então, não faça esse link, vulnerabilidade e capacidade, não há nenhuma conexão entre esses dois institutos jurídicos. Bom, nós temos lá outra situação, ainda quanto à Constituição Federal. Isso daqui é importante apenas para fins aí de concurso público e, em especial, para o exame de ordem. O artigo 48 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que são as famosas ADCTs,
Muitas vezes ninguém falou isso para você, né? Falar ADCT, 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 e você não sabe o que é ADCT propriamente dito, só sabe que está lá na Constituição. Então, a ADCT significa Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que são aqueles atos, né, aquelas disposições que elas vigoraram ali enquanto estava na transição entre o antigo modelo do Estado e o novo modelo constitucional do Estado, ali a partir de 88. Então, ele deu o prazo lá para o Congresso Nacional, o artigo 48, de 120 dias para editar, né, para promulgar o Código de Defesa do Consumidor, mas isso não foi possível, porque o Congresso Nacional, como tem muito trabalho a fazer, muitas vezes tem que justificar a prorrogação dos seus prazos, né? E aí, no caso do Código de Defesa do Consumidor, ele veio a ser editado e promulgado apenas e tão somente na década de 90, tudo bem? Então tá lá, artigo 48, 120 dias, tá aqui o teor do artigo 48, o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem aqui a conclusão, o resumão, o resumaço do direito do consumidor dentro da Constituição Federal. Friso aqui, aquilo que está expresso na Constituição Federal, nós temos que a defesa do consumidor é dever do Estado, então está negritado no material de vocês, aí disponível pela LAC Concursos, né? Dever do Estado brasileiro em todos os âmbitos da administração pública direta e indireta. Então, direta e indireta, se estamos falando em administração pública, a administração pública indireta, autárquica, fundacional, também estará inserida aí na questão da defesa do consumidor como dever do Estado, tá? Como dever do Estado. Tem status constitucional de direito fundamental, então é uma cláusula pétrea e, além de atuar como princípio basilador da ordem econômica, tudo previsto conforme a própria Constituição Federal. Então é isso aí, meus amigos. Nós temos como direito do consumidor, né, o dever do Estado de dar promoção da sua defesa, tanto em nível direto quanto em nível indireto da administração pública. Então, por órgãos ou por entes, e também por esses entes fundacionais, ou até mesmo a questão dos entes aí autárquicos, tudo bem? Então, dentro do âmbito da administração pública. Já agora, passando para a natureza jurídica do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, dá vontade de escrever aqui no quadro, a todo momento, defesa em caixa alta. Defesa, 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 defesa e assim sucessivamente. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês nesse revisaço, que defesa não é ataque. Por mais que tenha aquele ditado popular que a melhor defesa é o ataque, no caso do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, a defesa ali aplicada não é para atacar fornecedor ou para acabar de uma vez por todas com a relação entre consumidor e fornecedor. Muito pelo contrário, tá? A defesa aqui aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor é uma defesa que visa ao equilíbrio da relação de consumo. Então, se ela visa o equilíbrio da relação de consumo, ela vai até o limite deste equilíbrio. Então, se não for possível fazer este equilíbrio, o que vai acontecer? Aí sim, em última ratio, em última situação, em situações extremadas, nós teremos aí o rompimento do pacto entre essas duas pessoas, fornecedor e consumidor, tudo bem? Isso significa o princípio da continuidade do pacto, que tem que ser observado por todos no âmbito da defesa do consumidor. Então, a gente tem aqui, o Código de Defesa do Consumidor foi publicado no dia 11 de setembro de 1990, tendo uma vacatio legis aí de 6 meses, então nós tivemos aqui no Brasil um período de 6 meses de adaptação aí do mercado de consumo com as novas regras que seriam impostas pelo Estado na promoção, né, da defesa do consumidor lá no início da década de 90. E aí,
o Código de Defesa do Consumidor acabou entrando em vigência realmente no dia 11 de março de 1991, tá? 11 de março de 1991. Bom, além disso, é importante observar que em 15 de março de 1962, ou seja, bem antes da nossa Constituição Federal, ela reconhecer o consumidor como um sujeito de direitos e obrigações, nós temos também a data do dia 15 de março de 62, popularmente conhecida como Dia Internacional da Defesa do Consumidor no Globo Terrestre, pois nessa data, o presidente John Kennedy, lá nos Estados Unidos, ele reconheceu pela primeira vez no globo terrestre aí a figura do consumidor como sujeito de direito individualizado, diferenciando o consumidor de um civil comum. Tá? Então, ele é um civil especializado, vamos dizer assim. Então, quem é civil, quem está regido pelo Código Privado do Código Civil, ele está em paridade, está em igualdade de condições de negociação. Aquela época, em 1962, foi a primeira vez que foi reconhecido que existia diferença nessa relação entre fornecedor e consumidor. Então, essa diferença de não existindo essa paridade, o que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, através do seu discurso, em 15 de março de 62, finalizou com a brilhante e célebre frase que consumidores somos todos nós. E nesse discurso ele também trouxe inúmeros princípios que foi encampado aí pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, sendo um deles o princípio da informação, o princípio da segurança e qualidade, o princípio do direito de ser ouvido, entre outros que a gente vai trabalhar aqui nesse revisaço para você. Então, fique ligado nas datas. 15 de março de 62, Dia Internacional do Direito do Consumidor, discurso de John Kennedy reconhecendo o consumidor como sujeito de direitos e obrigações juridicamente identificado. 11 de março de 91, data de entrada em vigência do Código de Defesa do Consumidor aqui no nosso país. E 11 de setembro de 1990, data da publicação do Código de Defesa do Consumidor no nosso país. Então, 6 meses de vacátio, tudo bem? É isso que você tem que gravar nesse revisaço quanto a esses aspectos da natureza jurídica aí do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, passando o slide, nós temos aqui também a questão de que o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, logo no seu caput, ele nos dá aí o norte do CDC. Significa dizer que, se você aliar o caput do Código de Defesa do Consumidor com o que nós acabamos de ver do direito constitucional consumerista, nós vamos perceber que o caput nada mais é do que a interpretação da própria Constituição positivada em lei. Então, ele fala assim no caput: o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública. Começa falando assim: norma de ordem pública. Vamos lá. O que significa dizer norma de ordem pública? Significa dizer que ela vai ter efeitos verticais e não efeitos apenas horizontais. Tá? Isso aqui, horizontais, é entre as partes, produz efeito entre as partes, parte 1, parte 2, e efeitos verticais, ele vai produzir efeitos para além das partes. Tá? Então, nós temos aqui limitações aos direitos individuais. Como assim, professor Palomares? Limitação ao direito individual? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz a ideia de direitos indisponíveis, limitando os direitos individuais de dispor dos seus próprios direitos. Então, se você comprar algo em uma loja de departamento, comprou uma televisão, e aí a loja de departamento fala: olha, eu não dou garantia, e você aceita, e por isso você teve um desconto fenomenal nessa televisão, saiba que essa cláusula é nula de pleno direito, porque nós temos no Código de Defesa do Consumidor,
normas de ordem pública que limitam os direitos individuais, portanto, são normas de direitos indisponíveis. Por mais que você não queira usá-los, por mais que você tente revogá-los, eles são irrevogáveis. Você não vai conseguir fazer isso, tá? Então, os efeitos dessa ordem pública no Código de Defesa do Consumidor é de que tudo que está relacionado à defesa do consumidor aplicar-se-á a tudo e a todos de forma indistinta quando tratar-se de relação de consumo. Tudo bem? Então, desde a situação da compra de eletrodoméstico até a situação de informações de alimentos. Quando a gente compra um alimento em que há a obrigação, por exemplo, de dizer se ele contém alergênicos, né? Aquela famosa frase, uma delas, contém glúten, não contém glúten. Essa informação é de fundamental importância para a pessoa consumidora que detém esse tipo de alergia, né? Imagine só a situação se não fosse uma norma de ordem pública, o Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor, em regra, estaria desobrigado ou vinculado a uma legislação específica que necessitasse obrigá-lo a colocar essa informação. Já no Código de Defesa do Consumidor, como nós temos como um princípio fundamental da ordem pública o direito à informação, né? Então gera direito à informação ao consumidor, obrigação de informar ao fornecedor, obrigação de fiscalizar pelo Estado se as informações ali contidas em produtos ou serviços estão em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Olha só como é brilhante a sistemática do direito do consumidor. E isso trabalhando a noção de ordem pública. Outra situação, eu não posso abrir mão da minha garantia, eu não posso abrir mão de nenhum dos direitos do consumidor que constam no Código de Defesa do Consumidor. Frisa novamente. Direitos indisponíveis. Vou frisar novamente nesse revisaço. Direito indisponível. Tá? Então, nós temos lá considerada ordem pública. Também goza de interesse social. Olha aqui a justiça social, que está lá na Constituição, no artigo 170, e que agora está aqui como interesse social no artigo 1º caput do Código de Defesa do Consumidor. Assim como a ordem pública aqui está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Quando aqueles direitos fundamentais são direcionados ao Estado, aplica-se a tudo e a todos, ordem pública. Quando eu tenho lá como princípio de direito econômico para fazer com que nós tenhamos uma sociedade com uma economia sadia, promovendo a justiça social, sendo basilador, ou seja, limitador da liberdade econômica à dignidade, nós temos aqui interesse social em busca da justiça social. Então, veja, está extremamente entrelaçado com a Constituição Federal, o nosso Código de Defesa do Consumidor. Principalmente aqui no seu artigo 5º, aqui no seu artigo 1º caput que a gente está estudando. Então, por tratar de direito fundamental, nós temos que é um dever do Estado promover a defesa e os interesses dos vulneráveis consumidores, e como princípio da ordem econômica, nós temos o consumidor recebendo o status, né, aí de ordem econômica, tendo em vista as partes, no caso concreto, não poderem dispor de ordem pública, não poderem dispor dos seus direitos. Ou seja, são direitos indisponíveis, impondo assim uma limitação à autonomia privada das partes. Tá? Partindo então desse raciocínio jurídico em que eu tenho direito fundamental, individual e coletivo no âmbito da Constituição Federal, e aí a gente vai vindo. Aí eu tenho como direito do consumidor fundamental, eu tenho como dever do Estado. Tá? Eu tenho, depois, no artigo 170, eu tenho como princípio da ordem econômica, eu tenho como dever do Estado e dos fornecedores que explorarão o mercado de consumo. Aí depois eu venho no Código de Defesa do Consumidor aqui embaixo. É uma matéria de ordem pública, então significa que aplicar-se-á a tudo e a todos, limitando seus direitos individuais, portanto, sendo direitos indisponíveis.
E aí, para espancar qualquer margem de dúvida interpretativa no seu exame de ordem, o Código de Defesa do Consumidor goza de interesse social, visando o equilíbrio das relações e uma sociedade que tenha um mercado saudável, né? Sendo como limite esse interesse social a justiça social que clama pela dignidade da pessoa humana, não fazendo com que o objeto econômico, ou seja, o principal viés do direito econômico, seja superior à dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Aí nós temos aqui o princípio do direito do consumidor, né? Eu trouxe vários princípios aqui para nós nesse revisaço, para espancar qualquer dúvida, aí afastar, colocar aquela pá de cal, né, ali no direito do consumidor, para você acertar as suas questões aí provenientes do exame de ordem, né? Então nós temos lá, o primeiro deles, eu acredito que seja unânime isso daqui na doutrina, na jurisprudência e aqui também na LAC Concurso, que é o princípio da boa-fé objetiva, que está lá esculpido, né, no artigo 4º, 3º do Código de Defesa do Consumidor. Está lá. Boa-fé, deveres anexos aos contratos, como lealdade, transparência, confiança, eticidade, respeitando sempre as expectativas geradas no outro. Olha só que interessante, né? Se eu estou falando em boa-fé objetiva, significa que isso daqui tem que constar em todas as relações de consumo, em todas, independentemente do ânimos do qual se contratou. Tá? Nós não estamos falando da boa-fé pura e simples, nós estamos falando da boa-fé objetiva. Então, significa dizer que se eu agir de forma desleal, eu estou ferindo a boa-fé e eu posso sofrer várias consequências decorrentes da quebra desse princípio da boa-fé, como, por exemplo, a quebra do contrato, tá? A rescisão contratual. A transparência, quebrei a confiança da parte, não confio mais, não tenho mais segurança naquilo que está me sendo prestado o serviço, ou não tenho mais segurança naquele produto que me foi ofertado, né? Eticidade, entre outros. O que eu quero deixar bem claro aqui é que a boa-fé objetiva é um caminho de mão dupla, tá? Então, ela serve tanto para fornecedor quanto para consumidor. E um exemplo interessante, não menos polêmico que vários outros exemplos que a gente vai dar aqui durante esse revisaço, é a questão do direito ao arrependimento, né? Vamos lá. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor o direito de arrependimento, que estabelece que, em 7 dias, o consumidor que adquire produtos ou serviços fora do estabelecimento comercial, ele pode se arrepender. Ponto. O Código de Defesa do Consumidor é bem objetivo, claro, direto. Legal. Se você fizer uma interpretação literal do artigo no Código de Defesa do Consumidor que trabalha a questão do direito do arrependimento, você vai perceber que ele não fala se o produto tem que estar viciado, se o produto tem que ter defeito, se frustrou as expectativas, se você utilizou o produto ou não, se ele tem que estar na embalagem, se ele pode estar fora da embalagem. Então, o Código de Defesa do Consumidor deixa em aberto essa interpretação. E essa interpretação, ela não pode ser pura e simplesmente literal. Pelo menos tem sido estes os entendimentos dos nossos tribunais. Então, se você pega, através do princípio da boa-fé objetiva, vamos lá, exemplificando. Se um consumidor compra pela internet, fora do estabelecimento comercial, um sapato, ele tem um casamento para ir, ele compra um sapato. O sapato chega 2 dias antes do casamento. Ele usa o sapato no casamento, e aí depois do propósito do qual ele adquiriu aquele produto, ele simplesmente entra em contato com a empresa e fala que se arrepende da compra. A questão é, ele está exercendo o seu direito puro e simples de arrependimento conforme o Código de Defesa do Consumidor, ou ele pode esbarrar na boa-fé objetiva? O direito de arrependimento, neste caso,
ele pode ser exercido de forma objetiva, então, independentemente da destinação do qual você daria para aquele produto, né? Se você ia utilizar ele em determinada ocasião especial ou não, e depois se arrependeu de ter comprado porque ele não tem mais utilidade para você e você quer devolver, isso é proveniente ao risco de quem vende pela internet. Então, perceba, odiernamente, há entendimentos em que, e aliás, os entendimentos praticamente pacíficos, de que houve aí quebra da boa-fé objetiva, no exemplo dado do rapaz que comprou o sapato para ir a um casamento e depois quis devolver, né? Há aí quebra da boa-fé objetiva por uma questão ética, que é um dever intrínseco a todas as relações contratuais, em especial a do consumidor, sendo um caminho de mão dupla. Esse limite da boa-fé, ele vai ser o limite, evidentemente, deste risco do empreendimento. Não é que o fornecedor está colocando o risco do empreendimento às custas do consumidor. Pelo contrário, aqui não há que se falar no risco. Ele vendeu pela internet e ele corre o risco do consumidor querer utilizar e depois devolver. Sem nenhum problema. Ele poderia até utilizar o produto, mas, no caso, desde que não configurasse quebra da boa-fé objetiva, tá? Até porque, para você ter certeza da qualidade do produto ou do serviço, há a necessidade aí, muitas vezes, de você poder testá-lo. Por isso, quando você vai a um estabelecimento comercial, você tem o toque, né, ali no produto, você tem uma explicação de alguém falando de determinado serviço, em que você pode até mesmo ter amostras grátis, né, ali no determinado local. Então você não pode falar, eu não gostei da borracha do tênis depois que você comprou numa loja física, porque você teve a oportunidade de tocá-lo, o que não acontece fora do estabelecimento comercial quando nós estamos falando de internet, tá? Esse é um caso bem interessante, é um caso emblemático e que pode cair na sua prova. Então, na dúvida, vá pelo princípio da boa-fé. Tente, nas afirmativas que vão lhe ser cobradas, identificar a questão aí dos deveres anexos do contrato. Se constar qualquer quebra de um dever anexo do contrato, perceba que a alternativa, muito provavelmente que vai ser a correta, é a alternativa que vai falar sobre a quebra da boa-fé objetiva e não sobre o exercício do direito de arrependimento, conforme nós exemplificamos aqui. Já o princípio da vulnerabilidade, este princípio, atualmente é tido como o princípio dos princípios para identificação do ser consumidor, tá? Então, a vulnerabilidade, ela está intimamente ligada aí, né, com a situação de que o consumidor tem essa situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, que enfraquece, né, ele perante o fornecedor. Então é só fazer uma reflexão junto com o professor Palomares aqui. Eu estou usando essa camiseta maravilhosa aqui, que o professor Luiz aí passou para nós, da LAC Concursos. Então, a gente está falando Master One, né? Aqui do 31º Exame de Ordem, FGV, unificado. Essa camiseta aqui é fantástica, uma cor legal e tal, mas eu não faço a mínima ideia de qual qualidade é esse algodão. E é bonzão, hein? A gente nem transpira, é fenômeno. Eu sei que é muito bom, mas ok. Não sei, não faço ideia. Também não faço ideia de qual tinta colocaram aqui. Não faço a mínima ideia qual é a qualidade da tinta, se ela pode causar alergia, se ela não pode. Eu não tenho ideia. E eu acredito que você também não faça ideia da roupa do qual você está usando, de onde veio essa roupa, como ela foi construída, né? Como ela foi feita, se veio de países estrangeiros, se nesse país estrangeiro existe ou existia trabalho análogo à escravidão ou até mesmo trabalho escravo, entre outras situações. Todas essas informações eu não detenho. Então, se eu não detenho essas informações, eu sou vulnerável. Porque quem vai deter essa informação é o fornecedor que traz o produto até o consumidor, que faz o produto, que desenvolve o produto, que comercializa o produto. Então, o fornecedor, ele sempre vai estar em posição privilegiada em face do consumidor. Seja de forma
decorrente da informação, seja decorrente do poder econômico, seja decorrente da essencialidade do produto ou do serviço na sociedade massificada em que vivemos. Então, nós consumidores, quando estamos no ato ali de consumir, nós somos sempre vulneráveis. Quem? Consumidor, pessoa física. Esse sempre é vulnerável, decorre de presunção legal. Já o consumidor de pessoa jurídica, nós vamos tratar um pouco mais à frente as correntes. Mas, para ficar bem claro, nós temos aí algumas espécies de vulnerabilidade, tá? Nós temos a vulnerabilidade informacional, vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade econômica e vulnerabilidade fática, que eu vou trabalhar daqui a pouquinho com você que está aí do outro lado. Então, continuando aqui no princípio, nós temos o princípio da solidariedade. Esse princípio vai estar lá no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 1º, 4º e 170 da Constituição. Como assim, professor? Significa dizer que, havendo mais de um ofensor numa relação de consumo, havendo mais de um fornecedor ofensor na relação de consumo, todos, em regra, responderão solidariamente em face daquele consumidor, perante aquele consumidor. Então, se eu tenho várias pessoas na cadeia de fornecedores, o transportador, o importador, o fabricante, o atacadista, entre outros, todos eles responderão solidariamente perante o consumidor lesado. Tá? Então, é isso que defende o princípio aí da solidariedade. Temos algumas pequenas exceções no Código de Defesa do Consumidor. Quando a questão do produto, do comerciante que vai ter a responsabilidade subsidiária, que eu vou trabalhar mais à frente também com vocês, quando o fabricante é de fácil constatação, e também a responsabilidade individual exclusiva do comerciante que realiza a pesagem de produtos in natura ali no seu próprio estabelecimento e que pode causar aí eventual dano ao consumidor, que inclusive deixei aqui para vocês, depois você reprisa ali a questão da resolução das questões de direito do consumidor com o professor Palomares, aqui na LAC Concurso, você vai perceber que caiu exatamente a responsabilidade exclusiva do fornecedor comerciante, neste caso da pesagem. É bem legal, então cumule aí com esse revisaço nossa resolução de questões de direito do consumidor. Aí nós temos o princípio da transparência, que vai garantir a todos os consumidores o acesso à informação clara, correta e precisa sobre os produtos e serviços existentes no mercado de consumo, né? Então, nós temos aí a situação do princípio da transparência, que é aquele princípio em que eu vou ter todas as informações nutricionais, no caso de alimento, produtos alimentícios, né, os alergênicos, a rotulagem, a questão do princípio da transparência também vai desabocar no princípio da informação, que diz o seguinte, vou dar um exemplo bem bacana aqui para a gente não esquecer, esse princípio da transparência, que está também intimamente ligado com a boa-fé. Todos os princípios, eles são harmônicos e independentes entre si, tudo bem? Então, nós temos aqui na transparência a situação de uma loja em um determinado shopping, ou na rua, ou em estabelecimento comercial para esse determinado fim. Essa loja ela é obrigada a colocar ali na sua vitrine o preço dos produtos, de todos os produtos, inclusive internamente, mas em especial na vitrine. Por quê, professor Palomares? Por quê, professor Palomares? Justamente pelo princípio da transparência e da boa-fé. Primeiro, o princípio da transparência. Informação clara, correta e precisa sobre o produto. Se eu vejo aquele produto que na vitrine está R$100, lá dentro a vendedora não vai poder me vender por mais. É R$100, o limite máximo. Agora, se eu entro naquela loja, aquele produto que eu verifiquei não tem preço na vitrine, a vendedora pode fazer a análise subjetiva causando discriminação ao consumidor, através das vestimentas daquele que adentra a loja. Para você é 100, porque você está vestido assim ou assado. E para você vai ser 500,
porque você está vestido assim ou assado, ou fala de determinada situação, ou tem uma situação economicamente mais vultuosa, vamos dizer assim. Então, seria o preço conforme o RG da pessoa. Isso é uma prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, pela boa-fé objetiva, que nós trabalhamos lá. Segundo, porque fere o princípio da transparência também, porque aquela vitrine, aquela loja, não está trabalhando as informações, agora no caso de preço, de forma clara, correta e precisa sobre os produtos e serviços existentes no mercado de consumo. Aqui, este princípio da transparência é um princípio de extremada atenção de você que vai resolver o exame de ordem, tá? Porque, basicamente, todos os problemas que desabocam no judiciário a respeito do direito do consumidor é por falha de informação. Acredito que, eu não levantei a estatística, mas pela nossa prática aí na advocacia, acredito que mais de 90% dos problemas que ocorrem com o direito do consumidor que é judicializado ocorrem aqui, com este princípio, o princípio da informação e transparência nas relações de consumo. São ruídos de informações que ocorrem entre os contratantes que acabam desaguando no Poder Judiciário, e aí o Poder Judiciário tem aí que dar a cartada final. Bom, nós temos aí o princípio da confiança, está umbilicalmente ligado ao princípio da transparência, né? E ele garante ao consumidor e obriga o fornecedor à não frustração das legítimas expectativas do consumidor. Isso aqui é importante. Legítimas expectativas do consumidor. Tá? Pois este, por ser a parte mais fraca e vulnerável na relação de consumo, adquire produtos ou serviços baseados na confiança depositada nesse fornecedor. Olha aqui, confiança. A confiança nada mais é do que um dever anexo, então ela é uma boa-fé objetiva. Ok? Então eu tenho lá a boa-fé objetiva junto com o princípio da confiança, que defende a ideia de que o fornecedor não pode frustrar as expectativas legítimas que foram causadas através da sua publicidade, da sua oferta ou das informações constantes no produto ou serviço que foram ofertados no mercado de consumo. Tá? Então, frustrando as legítimas expectativas do consumidor, não é qualquer expectativa. Às vezes o consumidor vê lá uma imagem de fast food e aí ele chega lá, ele quer um lanche idêntico à imagem de fast food. Mas sabe-se que essa imagem ela é exagerada, é para deixar mais bonito, um atrativo. O lanche nunca vai ser igual à imagem. Isso em si não frustra as expectativas do consumidor conforme os entendimentos dos tribunais. Apesar de que nós que estamos aqui agora vendo esse revisaço, muitas vezes a gente fica bem triste, né? Vamos ser bem sinceros, quem gosta aqui de fast food, entre outros, você olha aquele lá, putz, aquele lanche maravilhoso, grande, bonito, aí chega lá aquele outro, quando chega a realidade, realmente a frustração é bem grande. Mas para fins de direito, isso daí não é acabar com a expectativa legítima do consumidor, não quebra a expectativa legítima. Então, portanto, não há falha na prestação de serviço nem defeito no produto, tudo bem? E não havendo isso, não vai haver a quebra do princípio da confiança. Professor, então me dá um exemplo aí do princípio da confiança. Tá, vamos lá, por exemplo, do princípio da confiança, quebra do princípio da confiança. Você compra um celular em que você acredita e que lhe foi veiculado que ele vai acessar determinado X, Y, Z aplicativos, software, quando na realidade ele até acessa, mas ele acessa de forma limitada ou deficitária. Nessa situação, frustrou a expectativa do consumidor. Então, você pode aí pedir a substituição desse produto, a rescisão do contrato ou até mesmo a rescisão do contrato com a devolução do seu valor atualizada monetariamente, tudo bem? Então, esse princípio aqui, perceba, uma vez frustradas as expectativas, o consumidor, agora, ele passa a ser ser sujeito de direitos em que ele pode até mesmo rescindir este contrato ou adaptá-lo. Ainda quanto aos princípios, voltando à vulnerabilidade que eu falei para você, nós temos aqui vulnerabilidade técnica, jurídica,
A vulnerabilidade técnica é aquela que a gente não faz a mínima ideia, né, ou tem conhecimento específico do produto ou serviço que a gente está adquirindo. Vamos dar outro exemplo. Tem praticamente uma década que eu sou professor. E há uma década eu uso canetas dessa natureza aqui. Eu não tenho a mínima ideia de quais são as situações específicas que está aqui dentro dessa caneta. Eu não sei como que essa tinta é feita, eu não faço ideia de como que os caras pensaram para fazer esse plásticozinho rodar aqui dentro e fechar. Eu não tenho ideia disso daqui. Então, eu tenho vulnerabilidade técnica, ok? Assim como eu tenho vulnerabilidade técnica dessa câmera que está me filmando para fazer eu chegar aí até o celular, para fazer eu chegar aí até o seu Note, ao seu Ultra, ao seu Smart, à sua TV. Eu não faço ideia de como isso é feito, se vai por cabo, se é rádio, internet, não tenho ideia, eu só sei que chega. E você está consumindo isso. Então, nós temos vulnerabilidade técnica nesse sentido. Tá? Já a vulnerabilidade jurídica, eu tenho aqui a falta de conhecimento jurídico ou técnico específico quanto à natureza jurídica dos produtos. Então, quando você vai lá firmar um contrato de empréstimo com um banco, muitas vezes você firma o contrato, você sabe que é um empréstimo, você sabe que vai ter juros altos, mas você não faz a mínima ideia da composição desses juros ou como faz esses cálculos. Então, você, juridicamente, é vulnerável. Tá? Quando você vai firmar um contrato de compra e venda de imóvel na planta, né? E aí você vai direto ao fornecedor, construtora, no caso, ou incorporadora, e aí você vai fechar um contrato, eles te dão um contrato que tem mais de 100 folhas. E aí você não entende nada daquelas questões jurídicas que estão lá. Vai falar de vícios, vai falar de evicção. Imagina quem não faz direito, com todo respeito, imaginar o que é evicção, prescrição, decadência, fortuito. Tudo isso vai estar lá no contrato. O leigo não vai entender. Então, nós temos aqui, ou a possibilidade dele entender é remota. Nós temos aqui vulnerabilidade jurídica por questões técnicas, né? Por nomenclaturas técnicas, por conhecimento específico da área jurídica ou técnicas. Pode ser em contabilidade, pode ser da medicina, entre outros. Aí nós temos a vulnerabilidade fática, né? Que é decorrente aí da essencialidade do produto ou serviço e da sua necessidade e que é ofertada no mercado em especial em forma de monopólio por fornecedores. Aí nós podemos identificar aí a vulnerabilidade fática, ou seja, de fato eu sou vulnerável em serviços essenciais como fornecimento de energia elétrica, como fornecimento de água e esgoto, como coleta de lixo e assim sucessivamente. Tá? Então, nós temos aí a vulnerabilidade fática quanto aos serviços essenciais, tá? E em razão da prestação aí de serviços por fornecedores ou fornecimento de produtos por fornecedores em regime de monopólio. E já a hipervulnerabilidade ou vulnerabilidade agravada vai ser aquela situação em que eu tenho além dessas vulnerabilidades que foram passadas, nós vamos ter uma situação particular, que pode ser decorrente de um consumidor que é menor quase do meu tamanho, assim. É que na câmera, eu não sei, aí na televisão, no smart, eu não sei se tem como dimensionar. Mas, por exemplo, o professor Palomares tem 1,65 de altura. Então, eu posso ser considerado hipervulnerável, tá? Óbvio que não, né? Óbvio que não. A hipervulnerabilidade ou a vulnerabilidade agravada, ela vai estar intimamente ligada com a capacidade das pessoas e com a situação de enfermidade que ela esteja vivenciando. Exemplificando, pela capacidade. As crianças que são absolutamente incapazes, elas são hipervulneráveis por si só, porque são seres considerados em desenvolvimento. Então, psíquico e motor, físico e psíquico. Então, a criança ela não vai ter discernimento numa propaganda, numa publicidade que ela receber. Ela simplesmente vai querer consumir, mesmo que o produto lhe faça mal.
Então, se eu colocar um personagem de desenho animado que essa criança goste bastante em um produto alimentício do qual só vai fazer mal para ela, ela não vai saber se aquele produto vai fazer mal ou não. Ela vai querer adquirir aquele produto ou serviço decorrente da relação que ela faz, do link que ela faz com o personagem de desenho animado que ela tanto gosta. Então, ela é considerada hipervulnerável ou tem a sua vulnerabilidade agravada proveniente dessa sua incapacidade, né, por ser um ser em desenvolvimento. Esse mesmo raciocínio nós vamos aplicar para os idosos. Então, os idosos também são considerados hipervulneráveis. Por quê? Não é porque são seres em desenvolvimento agora, que não atingiram o desenvolvimento pleno. Pelo contrário, já são seres que estão em fase de regressão, vamos dizer assim, de diminuição da sua capacidade cognitiva, com sérias limitações motoras naturais. Meu sonho é chegar nessa situação e ter essas limitações naturais do ser humano. Nós temos que passar por isso. A gente vê, quando nós éramos menores, era o seguinte: nasce, cresce, evolui, envelhece e morre. Então, é da natureza. Nessa situação, o idoso ele não pode ser comparado com um consumidor não idoso, porque ele tem a sua vulnerabilidade aí agravada em razão desses fatores naturais. Bem como os portadores de necessidades especiais e os enfermos, tá? Então, toda essa categoria aí de pessoas, elas são reconhecidas, inclusive pelo próprio STJ, como consumidores hipervulneráveis ou que detêm a sua vulnerabilidade agravada. Bom, encerramos aqui os conceitos sobre princípios, natureza jurídica e Constituição. Agora, nós vamos passar rapidamente aqui pelos princípios, pelos direitos básicos do consumidor. O primeiro deles é o direito à vida, né, que está intimamente ligada com a qualidade do direito do consumidor, com a qualidade ou dever de qualidade entre os produtos e serviços que os fornecedores têm que ofertar no mercado de consumo, e o consumidor, o direito à vida digna. Já estava lá no artigo 170, inciso 5º, já está lá no artigo 5º, inciso 32, também está no artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, a questão da proteção e o direito à vida, e essa vida não é de qualquer forma, é uma vida digna. Então, para que essa vida seja digna, nós temos que ter produtos e serviços de qualidades ofertados no mercado de consumo. Tudo bem? Esse é o raciocínio. Outro raciocínio que nós temos como direito básico, direito à liberdade de escolha. Isso aqui é importante, tá, gente? Liberdade de escolha, eu vou invocar aqui o ensinamento do professor Flávio Tartucci, que diz que há uma grande diferença entre liberdade de contratar e liberdade contratual. Uma coisa é eu ter a liberdade de escolher qual é o melhor curso preparatório para o exame de ordem, em especial o exame 31. E aí eu tive essa escolha, tive vários cursos ofertados pela internet e ofertados presencialmente, e eu escolhi Master One. Então, se eu escolhi Master One, porque eu, consumidor, acreditei, depositei confiança, acredito na equipe dos professores, acredito na gestão e vou conseguir aí o meu exame de ordem, vou conseguir passar e conseguir também fazer a segunda fase com esse pessoal que é fera. Então, eu tive liberdade de escolha, mas eu não tenho liberdade contratual. É diferente. As cláusulas firmadas, seja em qualquer fornecedor, seja em qualquer fornecedor de produtos ou serviços, as cláusulas contratuais elas já estão predispostas, estandarizadas, vamos dizer assim. Elas são feitas de forma unificadas, massificadas, por adesão. Tá? Então, quando eu tenho liberdade de escolha, mas eu não tenho liberdade contratual. Tenho liberdade de contratar e não tenho liberdade contratual. Então, eu vou aderir ao contrato as cláusulas predispostas, firmadas e feitas pelo próprio fornecedor. É isso que está sendo defendido aqui. Então, a liberdade de escolha, eu posso escolher qualquer um dos fornecedores que estão no mercado de consumo. Não cabe o fornecedor, em regra, escolher o consumidor. Pode ser considerado ato discriminatório. Cabe ao consumidor escolher o fornecedor que lhe convir. Tá? Então, nós temos aqui direito à educação, divulgação sobre o consumo adequado,
dos produtos e serviços e assegurando a liberdade de escolha nas contratações. E tem a igualdade nas contratações também. Eu não posso trabalhar na mesma situação prestacional ou até de produto, vender um produto para um consumidor conforme o CEP dele. Naquele CEP é um valor, no outro CEP é outro valor no mesmo produto. Isso é ato discriminatório, vedado pelo direito à liberdade de escolha, que está lá no artigo 6º, 2º, que traz também a igualdade nas contratações. Então, sabe aqui, vou dar outro exemplo para matar. Cliente novo e cliente antigo. Toda promoção que é válida para cliente novo também é válida para cliente antigo, por mais que no panfleto ou na mensagem publicitária fale que é somente para clientes novos, tá? Por que isso, professor? Porque é um direito básico do consumidor a igualdade nas contratações. Direito à informação está intimamente ligada com o princípio da transparência e traz praticamente o mesmo sentido. Diferentes produtos e serviços existentes no mercado de consumo, bem como quanto ao valor aproximado correspondente à totalidade de tributos, cuja incidência influi na formação dos seus preços. Tudo bem? Então, nós temos aí a questão da informação clara, adequada, extensiva. Lembrando também que excesso de informação é o mesmo que desinformação, tá? Então, se tiver muita informação que deixa o consumidor confuso, é o mesmo que não ter informado nada. Então, se cair um eventual questionamento, uma eventual pergunta no seu exame de ordem, falando que o consumidor tinha informações em excesso, podem suspeitar que está falando da quebra do princípio da informação, porque excesso de informação é o mesmo que desinformação. E aí a gente tem aqui também a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostos de fornecimento de produtos ou serviços. Então a gente pode aqui cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos ou serviços. Se você estipular limitação de diária hospitalar em contratos de plano de saúde, isso não pode. Coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de ser considerado uma cláusula contratual abusiva, iníqua, entre outros. Direito à proteção contratual e revisão por onerosidade excessiva. Então, todo consumidor tem a proteção contratual e o direito de revisar este contrato, seja por onerosidade excessiva, seja pela quebra da boa-fé, seja pela frustração das suas expectativas. Então, isso é um direito básico do consumidor. A teoria que é aplicada aqui, teoria da base da alteração objetiva do contrato. Já o direito à efetiva prevenção e reparação dos danos, lá no artigo 6º, 6, garante a todos os consumidores, aqui é importantíssimo esse direito. Significa dizer vedação ao tabelamento das reparações e indenizações provenientes das relações de consumo. Então, quando eu falo de direito à efetiva prevenção, não há que se falar em tabelamento. Não posso. Tá? Pura e simplesmente assim. Não há que se falar em tabelamento. Então, efetiva prevenção e reparação. Significa prevenir antes de acontecer, reparação após o ocorrido. Tá? Então, antes de acontecer, o dever do Estado de promover a defesa do consumidor. Aconteceu o fato do produto ou serviço, é dever do Estado promover a sua reparação, seja no âmbito individual, no âmbito coletivo. Se for no âmbito coletivo, nós temos ali também os danos difusos, sociais, coletivos, individuais, homo e heterogêneros. Quanto ao acesso à jurisdição, nós temos aqui também que no direito do consumidor, aquele consumidor que é considerado necessitado, haverá aí a defesa, a garantia dele, o acesso à jurisdição através do Estado. Então, nós temos aí as defensorias públicas, que são especializadas em direito do consumidor. Tá? Temos o Ministério Público, que defende o consumidor em caráter coletivo. Né? E nós temos também aí a possibilidade do próprio consumidor ajuizar a sua competente demanda judicial, limitada em até 20 salários mínimos, no âmbito dos juizados especiais.
Direito e facilitação da defesa do direito do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Aqui, no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ter a inversão do ônus da prova ope judice, ou seja, depende de critérios e que vai ser analisado pelo magistrado para que ele possa inverter esse ônus da prova, não operando aí, não operando essa inversão do ônus da prova automaticamente. Então, o consumidor litigante, né, no judiciário, ele vai ter que comprovar a sua hipossuficiência ou a hipossuficiência na produção da prova ou ser verossímil suas alegações. Então, são dois critérios, que pode ser um, pode ser outro, pode acumular os dois, né? Então, vamos lá. Hipossuficiência na produção de suas provas. Você firmou um contrato de trato sucessivo, pode ser um contrato com uma instituição de ensino, pode ser um contrato com um plano de saúde, pode ser um contrato de seguro, entre outros, e você não tem mais o contrato. Você solicitou para a empresa o contrato, eles não te mandaram o contrato, e você quer revisar algumas cláusulas, ou achou o reajuste abusivo. O que você é? Você é hipossuficiente na produção dessas provas, porque você não tem a prova, mas o fornecedor tem o dever de tê-la. Então, você comprova que você solicitou, que nunca chegou esse contrato para ti e solicita aí a inversão do ônus da prova. O magistrado, analisando o caso concreto, vai falar, realmente, esse consumidor está buscando ter o contrato e tal e não chega para ele nunca esse contrato e ele quer revisar as cláusulas, então vou inverter o ônus da prova para que a outra parte acoste o contrato no processo. Tudo bem. Então, aí o juiz inverte. Já a verossimilhança, olha só que legal. Quando o consumidor liga no saque, né? O consumidor liga no saque e aí te dá um protocolo para ele, né? E aí o consumidor fala, olha, eu liguei no saque, eu tenho o protocolo, mas eu não tenho acesso à gravação, então gostaria que fosse invertido porque eu estou falando uma verdade praticamente inconteste. Está aqui o número do meu protocolo. E aí vai aparecer aqui que é uma alegação verossímil. Ou na impossibilidade disso, de haver o protocolo, ou até a questão aí do contrato que não foi entregue, pode ser verossímil também uma situação que é corriqueira, que é rotineira no comércio ou no mercado de consumo. E aí, óbvio que quando o magistrado, quando o Poder Judiciário, o juízo for analisar ali a situação concreta, ele falar, realmente isso daqui acontece muito, então eu vou inverter o ônus da prova nesse sentido. Caso de negativação indevida, manutenção indevida, uma situação de inversão do ônus da prova é bem bacana na questão da verossimilhança das alegações. Quanto à interpretação mais favorável do consumidor, eu coloquei aqui para vocês, artigo 47 do CDC, vai estabelecer que, havendo dúvidas na interpretação, sempre vai ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor vulnerável, justamente pelo fato da sua própria vulnerabilidade e ser dever do Estado a defesa desse ente vulnerável visando o equilíbrio. Quanto ao conceito do consumidor, nós temos aqui a situação do conceito no artigo 2º, que vai trabalhar a destinação final aí do consumidor, né? A destinação final do produto ou do serviço, que é proveniente da teoria finalista. Essa teoria finalista vai dizer o seguinte, vai analisar tanto o critério econômico quanto o critério fático, que vai ser destinado ao produto ou serviço. Então, a teoria finalista ela defende a ideia de que a referida corrente doutrinária da questão da teoria finalista, ela vai defender o seguinte: caracterização da relação de consumo, a pessoa sujeita à relação tem que adquirir o produto como destinatária final, fática e econômica, tudo bem? Então significa dizer, você vai retirar aquele produto do mercado, e retirando esse produto, você acaba com ele. Ele acaba ali, o produto ele não vai ser incrementado na sua atividade profissional, ele vai ser utilizado para uso pessoal, apenas e tão somente. Ou para o uso só pessoal, não tem outro viés. Então, se não é para o uso pessoal, você não pode ser considerado consumidor para fins da teoria finalista. Tá?
Então, vou repetir. Para a teoria finalista, o consumidor ele tem que ser um destinatário final fático e econômico, tá? Então, a gente tem lá, são 3 os elementos que vão compor o consumidor, o elemento subjetivo, pessoa física ou jurídica, o objetivo, aquisição de produtos ou serviços, teleológico, a finalidade pretendida com a aquisição. Então, no elemento teleológico, nós temos aqui que a finalidade para a teoria finalista vai ser justamente finalidade econômica e finalidade fática, significando que o consumidor vai retirar de uma vez por todas aquele mercado, aquele produto ou aquele serviço do mercado e, obviamente, não vai incrementá-lo nas suas atividades, tá? Já aqui na questão da teoria maximalista, que está no nosso material, ela já defende o contrário. Então, a teoria maximalista diz o seguinte, que você vai retirar o produto do mercado como destinatário final, mas pouco importa a destinação que você vai dar a ele economicamente falando, tá? Então, nós temos lá maior amplitude, defendendo a ideia de que, para ser considerado consumidor, basta o destinatário final fático, pouco importando a destinação que deva serviço, o bem ou serviço. Então, na maximalista é o seguinte, se eu for comprar, tirei de uma loja de departamentos um notebook e utilizo esse notebook como incremento da minha atividade laboral, perceba, para a teoria finalista, eu não sou consumidor, porque eu não sou destinatário final fático econômico, sou só destinatário final fático, mas eu produzo riquezas através daquele produto que incrementa o meu labor. Já na teoria maximalista, eu sou consumidor, porque eu sou apenas destinatário final fático. A questão econômica não é levada em consideração. Então, como eu tirei aquele computador da loja de departamentos e utilizo no meu labor, eu não repassei ele para frente, ficou no meu trabalho. Faticamente, eu sou destinatário final. Tudo bem? Então, aí eu sou o consumidor para a teoria maximalista. Já o atual entendimento não é nem a teoria finalista, que limita muito a abrangência do Código de Defesa do Consumidor, e nem a maximalista, que faz com que o Código de Defesa do Consumidor seja um código universal, afastando inclusive a incidência do Código Civil. Na realidade, o que nós temos aqui hoje é a teoria finalista mitigada, que vai defender a ideia de vulnerabilidade. Então, ela empresta a ideia aí da corrente maximalista, né, falando, olha, você vai ter que ser destinatário fático. Então, a gente tem aqui, né, destinatário fático. Mas eu posso ter viés econômico sendo destinatário fático, mas eu tenho que ser considerado vulnerável. Que, se for parar para pensar, tirando os produtos que são in natura ou os produtos que são instantâneos, de consumo instantâneo, todos os demais produtos, na sua grande maioria, são retirados do mercado do consumo para incremento de alguma outra atividade. Vamos lá, todo mundo tem um celular hoje em dia. Esse celular é utilizado tanto para a questão pessoal quanto profissional. Então, pela teoria finalista, se for pela questão, se você tiver um celular que usa tanto profissional quanto pessoal, você não é consumidor. Se for pela teoria maximalista, que você utiliza o celular tanto para o trabalho quanto para pessoal, você é consumidor, porque pouco importa a destinação econômica que você vai estar, bastando você ser o consumidor que faticamente, o destinatário final fático. Então, você retirou da loja e não vendeu, não passou para frente o celular, você utilizou para uso pessoal e para o seu trabalho, então você é consumidor. Nenhuma das duas levando em consideração a vulnerabilidade em si. Já a teoria finalista mitigada, né, ou aprofundada, nós temos aí que você, além de ser o destinatário final fático, você tem que ser vulnerável, pouco importando a destinação econômica. Então, se você é destinatário final fático e você é vulnerável, você é consumidor. Tudo bem? Então, a teoria finalista mitigada defende isso. Pouco importa a destinação econômica que você vai dar ao produto ou serviço, bastando a comprovação de que você
é o destinatário final, fático e vulnerável. Qualquer uma das situações de vulnerabilidade que nós já externamos aqui. Tudo bem? Nós temos também, pelo Código de Defesa do Consumidor, aí o artigo 17, que vai trabalhar as vítimas do evento danoso. Então, todas as vítimas, por mais que não tenham participado diretamente aí da relação de consumo, podem ser consideradas consumidoras por equiparação. Então, se um avião comercial cai em determinada região numa cidade, todas as vítimas dessa tragédia podem ser equiparadas a consumidoras, tá? E isso daí facilita muito a questão da indenização e da reparação dos eventuais danos. E nós temos aqui aí também o artigo 29, que trabalha a questão de consumidores, né, para as pessoas determináveis ou indetermináveis na questão dos conteúdos de mensagens publicitárias, tá? Então, todos são considerados consumidores também. Tá lá, para fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas a práticas nele previstas. E esse capítulo está falando justamente da publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Então, aquela mensagem que é veiculada em televisão, em aplicativos, né? E aí, essa mensagem publicitária, ela é enviada indistintamente quem vai atingir. Então, se atingiu um hipervulnerável que, porventura, veio causar dano, nós temos aí o artigo 29, considerando ele como consumidor, tá? Vamos colocar assim, vários hipervulneráveis, várias crianças, mensagem publicitária para crianças que são abusivas ou enganosas, né? Vai se equiparar ao artigo 29. Bom, conceito de fornecedor é aquilo que está na lei, ipsis literis, não tem muito o que ser explicado, está no caput do artigo 3º, pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser pública ou privada, pode ser nacional ou estrangeira, tá? Pode ser também um ente despersonalizado, uma sociedade de fato ou um órgão. E que desde que todas as pessoas desenvolvam atividade dentro do mercado de consumo. Então, pode ser construtor, importador, comerciante, varejista, banco, plano de saúde, entre outros, tá? Desde que explore o mercado de consumo e de forma remunerada. Essa remuneração pode ser direta ou indireta, tá? Nós temos aí o fornecedor como gênero e os demais como espécies, né? Nós temos também que as pessoas jurídicas de direito público poderão ser enquadradas como fornecedoras quando do fornecimento dos produtos essenciais, conta de luz, telefone, água, energia. Lembrando também que serviços públicos prestados e remunerados mediante tributo, tá? Impostos, entre outros, não são relação de consumo, são relação tributária entre Estado e contribuinte, entre fisco e contribuinte, tudo bem? As que serão caracterizadas como relação de consumo vão ser aqueles serviços públicos que são remunerados mediante tarifa, preço público, que não se confunde com o tributo. Bom, produto e serviço também está lá no parágrafo 1º e 2º, respectivamente, do artigo 3º. Produto qualquer bem, móvel e imóvel, móvel, carro, imóvel, casa, material, caneta, celular, imaterial, aplicativos, jogos de videogame, softwares, etc. Serviço, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, tá aqui, ó, remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, crédito, securitário, as decorrentes de caráter trabalhistas, e vamos além, acrescente aí também a questão de que há de ter habitualidade, tá? Habitualidade. Então, acrescenta aí ao conceito de fornecedor a necessária habitualidade, que é o caso, por exemplo, daquele pessoal, os sacoleiros, que viajam em determinada época do ano, sempre naquela mesma determinada época, para comercializar determinados produtos. Então, esse que faz uma vez por ano, ele tem a habitualidade de todo mês de janeiro fazer aquilo, aquela prática, então ele pode ser considerado fornecedor também. Bom, a responsabilidade civil no direito do consumidor é básica, tá? Então, vou tentar simplificar nesse revisaço para você, que já está se estendendo aí por mais de 1h20 de aula. Nós temos assim,
responsabilidade civil nas relações de consumo. A responsabilidade civil na relação de consumo, em regra, é a responsabilidade civil objetiva, proveniente da teoria do risco do empreendimento, que também comporta algumas excludentes de responsabilidade. Tá? Essa responsabilidade civil objetiva, que é inerente à relação de consumo, não é aplicada para os profissionais liberais, que também podem ser considerados fornecedores. Para os profissionais liberais, aplicar-se-á a teoria clássica, que é a responsabilidade subjetiva, tá? Ou até mesmo a responsabilidade aquiliana proveniente da própria lei. Nós temos aí, na relação de consumo proveniente da responsabilidade objetiva, 3 elementos que são capazes aí de identificá-la, que são a ação ou omissão, nexo causal e o dano. Já para a responsabilidade dos profissionais liberais, eu tenho ação, omissão, comprovação da culpa, nexo causal e dano. Todos os elementos, tanto da responsabilidade objetiva quanto da responsabilidade subjetiva, há necessidade de comprovação de todos, tá? Existem algumas exceções da responsabilização sem dano, mas não é muito remota a possibilidade de cair na sua prova, então não vai ser o objeto do nosso estudo aqui neste momento. Então nós temos ação, omissão, nexo causal e dano. Responsabilidade objetiva, ação, omissão, culpa, nexo causal e dano, responsabilidade subjetiva. Para os profissionais liberais, né, a responsabilidade subjetiva será aplicada para as atividades fim e não para as atividades meio. Exemplificando, cardiologista que vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele não pode garantir que ele sairá com vida. Então, a atividade dele é meio. Ele só será responsabilizado pela teoria subjetiva. Já o cirurgião plástico, estético em especial, você fecha um contrato com ele para um fim estético específico. Então, é uma prestação de serviço finalística. Se ele não te entregar aquela determinada finalidade que você contratou, óbvio que ele vai responder independentemente da culpa dele, tá? Então, a gente costuma dar o exemplo de que você quer ter o nariz do Mike Tyson e ele te faz o nariz do Michael Jackson. Óbvio que há um gritante erro aí na questão, e aí ele vai responder independentemente da culpa dele por não ter entregue aquilo que foi contratado ipsis literis. Tudo bem? Aí aqui eu trago para vocês apenas para memorizar. A negligência é uma omissão mais um dano, a imprudência uma ação mais um dano, a imperícia é inaptidão técnica. Elas podem se acumular, elas orbitam juntas, tá? Então pode, no mesma situação, ter imperícia e imprudência ou imperícia e negligência. Tudo bem? Então, a gente tem aí a questão das culpas, né? Culpa por negligência, culpa por imprudência e culpa por imperícia. Isso aqui é importante você decorar, você saber de cor e salteado, vai te fazer bem para a questão de direito do consumidor e vai te fazer bem também para as questões de direito civil, direito penal, entre outros, tá? Nós temos aí, ainda quanto à responsabilidade, ela vai ser solidária, em regra. Então, todos os partícipes fornecedores que concorreram para o evento danoso aí para o consumidor, eles responderão solidariamente, ou seja, cabe ao consumidor demandar contra um ou contra todos indistintamente. Existe uma diferença na questão do comerciante. O comerciante ele pode responder subsidiariamente. Ele vai responder subsidiariamente quando o produto ou serviço que ele comercializou, no ato da venda ali, né, da situação do comércio, pode ser identificado facilmente o fabricante, tá? Então, se o fabricante for facilmente identificado no momento da compra, o comerciante responde subsidiariamente. Isso não significa dizer que o consumidor não pode demandar contra todos. Ele até pode demandar contra todos, mas ele sabe que o comerciante vai responder apenas e tão somente se o fabricante não honrar com a sua indenização, tá? Já a situação da responsabilidade direta do comerciante, isso vai acontecer apenas e tão somente quando o comerciante realizar a pesagem, tá, de produtos lá dentro do seu próprio estabelecimento. Então, ele recebe vamos dizer assim, do fabricante melancias,
tá? E aí, do produtor, recebe do produtor melancias, e ele faz a pesagem de melancias. Se a balança do comerciante estiver em desconformidade com as regras fiscais especiais ali, o que vai acontecer é o comerciante que vai responder, o produtor não, tudo bem? Nós temos aí a questão das excludentes de responsabilidade civil, então, no direito do consumidor, culpa exclusiva de terceiro, proveniente da lei, culpa exclusiva do consumidor, proveniente da lei, inexistência de defeito, produto ou serviço, proveniente da própria lei, fortuito externo, jurisprudencial e doutrinário, então a gente tem aí a causa do fortuito externo. Fortuito, só recordando aí com vocês a diferença de fortuito e força maior. Força maior, evento imprevisível, força maior, evento previsível e irresistível. Já fortuito é um evento imprevisível e irresistível, tá? Então, um assalto dentro do estabelecimento bancário é um fortuito, porque é um evento imprevisível e irresistível. Já o caso de uma erupção de um vulcão ou um tufão no Havaí, em determinada época do ano, é um evento previsível, mas irresistível, então é força maior, tá? Nós temos o fortuito externo como excludente de responsabilidade civil, aí das relações de consumo, e não a força maior, tá? Apesar de comumente ser bem, vamos dizer assim, confundida pela jurisprudência fortuito com força maior, né? Até pela questão clássica aí da falta de diferenciação desses dois institutos. Já a culpa concorrente também é uma forma de atenuante e também pode ser, dependendo do grau de culpa que o consumidor concorreu para a realização do dano, para a ocorrência do dano, ser também considerado uma excludente de responsabilidade civil, tá? Existe aí a situação do mero aborrecimento, que afasta muitas vezes a responsabilidade civil do fornecedor, mas que em contrapartida ao mero aborrecimento nós temos a teoria do desvio produtivo do consumidor, uma teoria extremamente recente que defende a ideia de que a desídia do fornecedor em corrigir os seus erros proveniente dos seus próprios erros que ele deu causa de existir, cabe ao consumidor ser indenizado pelo desperdício desse seu tempo. Isso significa desvio produtivo do consumidor, tá? Então, afasta aí, de qualquer forma, espanca, coloca uma pá de cal na questão quanto ao mero aborrecimento do cotidiano. A questão também, ainda da responsabilidade, nós vamos ter aí no campo, ao invés do fato do produto, nós vamos ter antes do fato do produto ou do serviço, nós vamos ter os vícios. Temos vícios ocultos, aqueles que são de difícil constatação, os vícios aparentes, que são de fácil constatação, vícios de qualidade, que são aqueles que fazem com que o produto ou o serviço não atendam às especificações técnicas e frustrem as expectativas do consumidor, e os vícios de quantidade, que são aquelas situações em que vem faltando unidades, né? Vem faltando metragem, entre outros, no produto que você adquiriu, tá? A regra especial aí, para os produtos de vícios de qualidade e quantidade, nós temos aí produtos duráveis ou não, o prazo que o fornecedor vai ter é de 30 dias, tá? Para tentar solucionar esses vícios. Não sendo solucionado, aí sim entra o direito do consumidor solicitar, requerer algumas das situações que estão lá no artigo 18. Então, por favor, faça a leitura do artigo 18 e seus artigos, tudo bem? Já aí para os vícios de quantidade, o artigo 19, ele também vai trabalhar algumas situações, tá? Aí no material e no próprio Código de Defesa do Consumidor. Os vícios provenientes do serviço vai estar lá no artigo 20, também tem que fazer a leitura obrigatória aí na residência, tá? Ou no trabalho, onde você achar melhor, ou pode ser mesmo aqui na LAC, nós estamos de porta aberta para poder recebê-los. Aí nós temos aqui o prazo de 30 dias do 18 só vai fluir para os vícios ocultos, isso aqui é importante para o exame da OAB, momento que é descoberto o vício, independentemente dos prazos de garantias contratuais, estendidas, entre outros, tá? Então, eu tenho um vício oculto, esse vício oculto, muitas vezes, ele aparece depois já de ter se findado o prazo de garantia. Então, para fins de direito do consumidor, vai
fluir o prazo dessa garantia, né, a partir do momento que você descobre esse vício oculto, tá? Oculto. Então, tinha garantia de 90 dias, um produto durável. Aí esse produto durável veio e apresentou um vício oculto depois de 6 meses. Professor Palomares, está fora da garantia, então não tem mais direito? Tem sim, se você conseguir comprovar que é um vício oculto. Sendo vício oculto, você vai ter todos os direitos como se estivesse dentro da própria garantia. Tá? Os produtos essenciais, eles têm a reparação ou substituição imediata. Isso daí é importante você ter em mente, né? E aí, quanto aos prazos de garantias e de prescrição e decadência. 30 dias produtos não duráveis, 90 dias produtos duráveis. É o prazo legal de garantia. 30 não duráveis, 90 duráveis, tá? Garantia contratual é aquela que vai estabelecer um prazo maior. Aí, para você que já adquiriu o produto ou serviço, prazo maior do que a garantia legal. Então, vamos lá. Geralmente a gente compra um celular hoje e a garantia é de 1 ano. Então, é 1 ano mais 90 dias, tá? Em regra, é 1 ano mais 90 dias da forma que ele foi ofertada. Prestem atenção, porque muitas vezes pode ser 9 meses mais 90 dias, ou 8 meses mais 90 dias, né? Então, você que vai comprar, adquirir aí, você tem que verificar certinho. Onde eu acho essa informação? Em regra, se foi ofertado garantia de 1 ano, é 1 ano mais 90 dias. Mas se lhe foi ofertado a garantia fracionária, vamos dizer assim, contratual, de 9 meses, mais 90 dias, você não vai ter a garantia de 1 ano, tá? Você vai ter a garantia de 9 meses, mais 90 dias, o que vai equivaler a 12 meses, 9, 10, 11, 12, tá? Agora, se você tem garantia de 1 ano ofertado, você vai ter 12 meses mais 90 dias. Então, você vai ter praticamente 15 meses aí de garantia. A garantia estendida vai oferecer um prazo maior, mediante o pagamento de um valor. Então, eu tenho a garantia contratual de 1 ano, que geralmente vem de fábrica. E aí, o comerciante geralmente oferece uma garantia estendida, que nada mais é do que a extensão do prazo da garantia que é ofertada pelo próprio fornecedor, lá pelo construtor, pelo fabricante, entre outros. Já a garantia adicional é diferente da estendida e é diferente da contratual. Por quê? A adicional ela vai te dar opções diferentes daquela que o fornecedor já tinha lhe ofertado. O fornecedor, no caso, o construtor, tá? o fabricante. Então, você tem direito, você compra um celular e aí você tem garantia de 1 ano, mas eles não trocam queda. Se o seu celular cair, eles não trocam a tela se quebrar. A garantia adicional pode trocar sua tela, por exemplo. Ó, se o senhor cair dentro do prazo de 6 meses do seu celular, nós trocamos sem custo algum para o senhor. Isso é a garantia adicional. Tá? Já aí a questão dos vícios ocultos, o STJ tem um especial entendimento quanto à vida útil do bem. Então, pouco importa as garantias. Se ocorrer um vício oculto dentro aí da vida útil do próprio bem, esse bem vai estar abarcado pelas próprias garantias, porque as garantias passarão a fluir a partir do momento que conhece o vício. Tudo bem? Entendimento do STJ, vida útil do bem. Nós temos lá prazo de 30 dias para reclamar, quanto à prescrição é decadência. Se eu vou, tudo que é extrajudicial vai ser decadência, tá? Então, eu tenho 30 dias para reclamar perante o fornecedor de vícios, de produtos não duráveis, e eu tenho 90 dias para produtos duráveis. Eu tenho que ir lá no fornecedor e falar: ô jovem, deu problema aqui e tal, é isso daí, eu quero que o senhor resolva. Se for um produto não durável, 30 dias. Se for um produto durável, você tem até 90 dias para formular essa reclamação lá junto ao fornecedor, tá? Além disso, a decadência ela vai ser obstada, ou seja, vai parar de fluir com a reclamação comprovadamente. Pode ser por um canal de comunicação qualquer que você tem com essa empresa, ou pode ser com veículos públicos oficiais. Procons, o próprio consumidor.gov, a questão de outras plataformas que as autarquias e fundações de direito público têm aí no âmbito da administração fundacional, tá? Aí nós temos aqui, fundacional e autárquica. Aí nós temos aqui, quanto à prescrição, que aí tem a ver mais com a judicialização de reparação, ou seja, indenização, nós temos aí
a questão dos 5 anos ligadas ao fato do produto ou serviço, tá? Então, eu vou ter 5 anos para reclamar eventuais fatos do serviço ou produto, ou seja, dano, e eu vou ter 30 dias para produtos não duráveis a reclamação, apenas dos seus vícios, e produtos duráveis, 90 dias a reclamação de apenas os seus vícios. O vício tornando-se fato, aí sim eu vou ter 5 anos de reparação perante o Poder Judiciário. Tá? Já aqui ainda a responsabilidade civil, voltou o nosso materialzinho aqui, rapidinho. Aí nós temos também a questão do banco de dados do consumidor. Basicamente, o que nós temos que saber do banco de dados do consumidor vai ser que, uma vez inserido o seu nome nesses bancos de dados, você tem que ser notificado previamente, tá? Dessa notificação prévia tem que lhe ser dado o prazo para você regularizar a sua situação. A manutenção do seu nome nesses cadastros de consumidores, né? Nesses bancos de dados, perdão, não é cadastro, nesses bancos de dados dos consumidores, pode ser no máximo de até 5 anos, tá? No máximo 5 anos, mas o entendimento jurisprudencial que nós temos, pacificado, sólido, cristalino na jurisprudência nacional, é de que você só pode deixar o nome nesse banco de dados de consumidor, em especial os restritivos, até a data da prescrição do título que originou a dívida, tá? Então, se você tem um título de 3 anos, esse nome só vai poder ficar negativado 3 anos. Se você tem um título de 4 anos, esse nome só vai ficar 4 anos. Se você tem um título que pode prescrever em 10 anos, esse nome só vai poder ficar até 5 anos. Então, o limite da negativação é 5 anos. Mas esses 5 anos é relativizado em decorrência da prescrição do título que dá origem à sua negativação. Então, preste atenção, tome muito cuidado no momento de fazer a sua prova nesse sentido. E qualquer alteração, tá? Todas essas informações que estou falando para vocês já está no nosso material, que eu tenho certeza que você já leu, releu, e está aqui falando, nossa, professor, está tirando todas as minhas dúvidas, né? De forma mais simplificada. Então, a gente tem aqui, nessa situação do banco de dados, também uma outra informação importante. É o seguinte, uma vez em que você requer qualquer alteração dos dados que estão ali inseridos, cabe ao fornecedor 5 dias para proceder com essa alteração, tudo bem? Então, se você está devendo, está incluído no Serasa, SPC ou em órgãos públicos, o que vai acontecer? Você pagou a dívida, tem 5 dias para dar baixa nessa dívida, tudo bem? Não deu em 5 dias, manutenção indevida, tá? Eu paguei parcialmente a dívida, tem que constar a informação que a dívida foi paga parcialmente, retificando também os dados ali em 5 dias. Tanto aos bancos de dados quanto a cadastro, se for uma informação equivocada, vamos levar lá para o cadastro, sem ser restrição de crédito. Seu endereço está errado. Você comunica o fornecedor quanto à alteração do seu endereço. Ele tem 5 dias para proceder à alteração. Tudo bem? Então, não leve só para o cadastro restritivo ou cadastro positivo, que positivo também é uma forma de restringir, né? Dependendo de que lado da moeda você vai fazer a interpretação. Mas a gente tem aí essa situação das datas, dos prazos. 5 dias para retificar qualquer ato dentro de banco de dados ou cadastros e 5 anos limite máximo de manutenção em banco de dados ou cadastro do consumidor em que haja restrição de direitos. Lembrando que 5 anos são relativizados aí pelos entendimentos jurisprudenciais, em especial do STJ, de que você só vai poder manter negativado o nome de um consumidor ou restringir os seus direitos, evidentemente, dessa negativação, dentro do prazo prescricional do título que originou a dívida. Se o título é de 1 ano, 1 ano negativação. Se é de 2, 2. Se é de 3, 3. Se é de 4, 4. Se é de 5, 5. Se é de 6, é 5. Porque o prazo máximo é 5 anos. Tá? Quando a publicidade, nós temos lá a questão da publicidade enganosa ou abusiva, está lá no artigo 37 e seus parágrafos no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós vamos ter lá qualquer modalidade de informação ou comunicação em caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa. Então, fere a boa-fé,
objetiva nas relações de consumo, o parágrafo 1º do artigo 37. Então, nós temos aqui a publicidade enganosa, porque está enganando o consumidor, ferindo aí a boa-fé objetiva nas relações, né? Então, aí nós temos aqui a questão de ser abusiva. A publicidade, diferentemente da enganosa, a abusiva, ela vai geralmente incitar violência, explorar medo, superstição, vai aproveitar de deficiência. Olha aqui os hipervulneráveis, né? A experiência de crianças, entre outros. Então, a diferença basicamente entre enganosa e abusiva é que a enganosa é falsa e a abusiva aproveita de situações, tá? Ou induz situações contrárias à ética, preceitos morais daquela sociedade, entre outros. Já aqui a questão da desconsideração da personalidade jurídica, nós vamos ter a teoria maior da desconcentração no Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o dolo, então, do fornecedor em querer obstar aí o recebimento das indenizações que o consumidor pleiteia e tem direito, tá? Então, a gente tem aí teoria maior aplicada no Código de Defesa do Consumidor. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é aplicada nas relações civis, em que eu tenho que comprovar o dolo ou a culpa do empresário, no caso, né, da pessoa física que é sócio da empresa, que está utilizando da empresa, por exemplo, para se esquivar das suas responsabilidades, né? Quando, na realidade, no Código de Defesa do Consumidor, pouco importa qual é a intenção dos sócios com aquela empresa em si, bastando em que o consumidor comprove que está havendo empecilhos no recebimento da sua indenização, e aí ele pede a desconsideração, os sócios respondendo. Pode ser grupo econômico, tá? Pode ser a empresa individual mesmo, entre outros. Nós temos aqui também o princípio da vinculação, né? Que toda mensagem publicitária veiculada pelo fornecedor, seus prepostos, empregados, representantes, enfim, mensagem verbal, escrita ou até mesmo formal, vai ser vinculada ao contrato. Isso aqui é bem legal, né? Já trabalhando aí a questão das práticas abusivas. Então, se você foi a um estabelecimento e foi falado para você que você teria 50% de desconto em tudo, é 50% de desconto em tudo. Mas se foi falado apenas para você, tenha como produzir essa prova depois para você exigir os seus direitos, tá? Então, para cair no exame de ordem, é simples. A oferta vincula o contrato. Então, a oferta vincula o contrato. Se falar que estava escrito no papelzinho, a oferta que foi feita pelo empregado, né, ou pelo vendedor no momento da venda do carro, ele prometeu tantas coisas e colocou num papel, se aquilo teria validade jurídica, tem validade jurídica, vincula o contrato conforme o princípio da vinculação existente no Código de Defesa do Consumidor, tá? Aí nós temos aí algumas práticas abusivas, vão estar lá no artigo 51 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Importante saber que o juiz pode, de ofício, tornar nulas as cláusulas contratuais provenientes das relações de consumo. Então, por que o juiz pode tornar nulas? Porque o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública. Se é ordem de ordem pública, pode para tudo e para todos. E sendo para tudo e para todos, pode o magistrado de ofício fazer aí a revisão do contrato e também tornar nula cláusulas contratuais. Em especial, tá? A que subtraiam do consumidor a opção do reembolso de quantia já paga nos casos previstos nesse código. Então vamos lá, é bem simples. Subtraia a questão do reembolso. Você compra um celular, esse celular veio viciado, você manda para assistência técnica e a assistência técnica fala que não vai ter conserto. Legal. Aí você vai até a loja que você comprou ou até a operadora de telefonia móvel e aí você chega lá e fala, olha jovem, eu mandei lá para a assistência falou que não tem conserto, então portanto eu quero o meu reembolso. Aí ele vai falar, não, no contrato consta que você não pode, nós não trabalhamos com reembolso, nós trabalhamos com crédito em loja. Nós não vamos te devolver o dinheiro, você foi com crédito nessa loja para adquirir outro produto ou outro serviço da nossa loja.
Então, isso daí é prática abusiva nas relações de consumo. Isso daí é uma cláusula nula de próprio direito, porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Lembra a situação dos direitos indisponíveis? Então, a empresa ou o consumidor não pode, por mais que ele assinou o contrato, aquele contrato não vai ter validade. Lembra a teoria da hierarquia das normas, né? A lei está acima do contrato, né? Ou até mesmo a situação de que o contrato faz lei entre as partes, desde que não agrida preceitos fundamentais. Então, a gente tem aqui essa própria situação, em que a cláusula, o magistrado de ofício vai tornar nula, ou pode tornar nula essa cláusula, que subtraiu do consumidor o direito ao reembolso nos casos previstos na lei. Então, o caso previsto que eu falei foi um vício de qualidade. Tudo bem? Bom, caminhando para o fim, a gente tem aqui também a situação em que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, coloque o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a própria boa-fé ou a qualidade. Nós temos aqui também, ainda quanto às cláusulas abusivas, né? Que permitam ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação de preço de maneira unilateral. Então, hoje você acorda, principalmente num contrato de trato sucessivo, você está lá, paga X reais por aquela prestação de serviço, amanhã vira 2X, depois de amanhã vira 3X, e o fornecedor fala, não, eu posso aumentar da forma que eu quero, porque tem uma cláusula que autoriza eu alterar o meu preço de forma unilateral. Então, isso daí é prática vedada na relação de consumo, né? Nós temos também, olha só que bacana isso aqui, autoriza o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Lembra a questão de 2 pesos, 2 medidas para a mesma situação, que é abusiva? Lembra da boa-fé, que é um caminho de mão dupla, que a gente trabalhou aqui, é praticamente 2 horas atrás do seu vídeo? Volta lá 2 horinhas, tá lá no começo, né? Falando da boa-fé. Então, a gente tem aqui, ó, se autoriza o fornecedor a cancelar unilateralmente, tem que autorizar o consumidor. Se tem multa contratual para o fornecedor em decorrência de descumprimento do contrato, tem que ter multa contratual também em caso de descumprimento contratual do consumidor, para o consumidor. Então, se o consumidor descumpre e paga a multa, o fornecedor descumpre, tem que pagar a multa também. É isso que está sendo falado aqui, tá? Por analogia. Aqui, óbvio, está falando especificamente sobre a questão do cancelamento contratual, mas também aplica aí a questão da multa, tá? Aí nós temos aqui a presunção do que é uma cláusula exagerada. Então, entre outros casos, a vantagem que ofende a fundamentos do princípio do direito do consumidor. Então, tudo que eu falei aqui para vocês hoje, e falei na aula, e coloquei no material, pode ser considerado exagerado. A vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Olha só que bacana. A que pertence, não só na relação de consumo. Se tiver ofendendo princípios fundamentais, vamos supor, de uma relação de plano de saúde, no caso a ANS e a própria operadora de plano de saúde, você comprovar que ela está fazendo isso, por óbvio, vai também desabocar esse exagero, esse desrespeito na relação de consumo, que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, e que se mostra excessivamente onerosa ao consumidor. Olha só, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e as circunstâncias. Então, é obrigatório, para gabaritar de uma vez por todas esse exame de ordem, em especial as questões de direito do consumidor, acompanhar a nossa primeira aula, a nossa resolução de questão, nosso revisaço e a leitura obrigatória de todos os artigos que a gente colocou aqui nesse revisaço para você e no material. Bom, esse aqui foi o nosso encontro, provavelmente, que vai fazer com que você sane todas as suas dúvidas do direito do consumidor, vá com dicas práticas do direito do consumidor para a sua prova. Desejo a você sucesso, concentração, tá? Não adianta nada você ir fazer a prova cansado, estressado de estudos. Pegue, descanse,
vá fisicamente bem, mentalmente melhor ainda, que eu tenho certeza que com todo o conteúdo que foi apresentado aqui na LAC, no projeto Master One, não há como, né, ou há uma hipótese remotíssima de efeitos exteriores fazerem com que você não consiga obter aí a sua nota mínima para conseguir passar, em especial aquilo que nós propomos, 43 pontos para você. Sucesso, vá com calma, tenho certeza que você consegue. Muito obrigado, um abração, professor Palomares para você.